Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Professor Wesley Miranda aqui com vocês para mais uma aula de matemática, galerinha. E vamos lá, porque eu trouxe aqui uma aula super especial para vocês. Então, olha só, quantos metros tem esse caminho? Então, vamos aqui, galerinha, na aula de hoje, viajar pelo universo das grandezas e também das medidas. E vamos lá, desafiozinho aí na tela para vocês. E o desafio de hoje diz o seguinte: Marcos caminhou 2 quilômetros até a escola. Ao chegar, o professor perguntou: quantos metros você andou? E aí, galera, como transformar esses quilômetros em metros e como transformar centímetros em metros? E aí, agora eu quero só ver como que nós vamos transformar uma grandeza em outra. Metro em centímetro, quilômetro em metro. Como que a gente faz essas conversões? Então, vamos retomar aqui comigo. Então, galera, unidades de comprimento. Então, olha só. Unidades de comprimentos mais comuns que nós temos são as seguintes. Então, nós temos aqui o quilômetro, que representa 1000 metros. Nós temos o metro, que representa 100 centímetros. E nós temos aqui 1 centímetro, que representa 10 milímetros. Lembrando que o quilômetro ele é uma unidade de medida acima do metro. O metro é uma unidade de medida de comprimento acima do centímetro. E o centímetro está também acima dos milímetros. Ou seja, uma é derivada da outra. Uma nasce da junção da outra, certo? Então, por exemplo, olha só. Nós temos aqui que quando eu considero essas unidades de comprimento, eu posso fazer a conversão de uma unidade para outra e vice-versa, né? Dependendo ali da minha situação, problema, ou do que eu estou querendo realizar, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui agora algumas transformações entre as unidades de medida. Então, para converter uma unidade menor para uma unidade maior, nós multiplicamos. E para converter uma unidade maior para uma unidade menor, nós dividimos. Por exemplo, 3 quilômetros, nós vamos transformar esses quilômetros em metros. Então, para nós transformarmos quilômetros em metros, nós vamos dividir, porque é uma unidade de medida maior para uma menor. Então, para transformar 3 quilômetros em metros, eu vou dividir 3 quilômetros, né, por... aliás, eu vou multiplicar, tá? É o contrário. Então, para a gente transformar uma unidade... para converter para uma unidade menor, ou seja, quilômetro está aqui, né? Uma unidade maior. E eu quero converter para metros, que é uma unidade que está abaixo. Para isso, nós vamos multiplicar. Então, 3 quilômetros vezes 1000, que é a quantidade de metros que eu tenho em 1 quilômetro, vai dar 3.000 metros, certo? Agora, por exemplo, aqui eu tenho 250 centímetros para transformar em metros. Então, aqui eu tenho que transformar uma unidade de medida menor para uma maior. Então, aqui o que eu faço? Eu vou dividir. Então, 250 centímetros dividido por 100, que é a quantidade de centímetros que eu tenho em 1 metro, dá 2,5 metros. Então, viram como que é essa regrinha? Se for de uma unidade de medida maior para uma menor, a gente multiplica. Se for uma unidade de medida menor para uma maior, a gente divide, certo? Então, olha só. Agora, galerinha, vamos de desafio prático aqui, porque, como eu sempre digo, né? Desafio lançado é desafio superado com sucesso por essa galerinha aqui do 5º ano. Então, olha só o desafio. Júlia correu 1.500 metros em uma maratona escolar. Ei, Júlia, a Júlia é uma boa corredora, hein? 1.500 metros não é para qualquer um. Aí tá perguntando o seguinte, quantos quilômetros ela correu? Mas espera aí, gente. Aqui tá falando que ela correu 1.500 metros. E eu, no caso aqui, eu vou ter que transformar esses 1.500 metros em quilômetros. Então, vamos aqui continuar no enunciado. Se ela correu a metade do percurso, quantos metros isso representa? Então, a metade de 1.500
é exatamente 1.500 dividido por 2, que vai dar 750 metros, certo? Então, aqui a gente já respondeu a primeira parte da nossa situação problema. Agora, olha só. Então, nós vamos usar o raciocínio e conversões para a gente poder resolver isso. Então, vamos transformar 1.500 metros para quilômetros, certo? Então, nós estamos transformando uma unidade de medida menor para uma unidade de medida maior. Para isso, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma divisão. Então, nós vamos dividir 1.500 por quanto? Por 1.000, porque em 1 quilômetro eu tenho 1.000 metros. Então, nós vamos fazer a divisão aqui por 1.000. Quando eu divido 1.500 aqui por 1.000, galerinha, olha só. Então, vamos colocar aqui, ó. 1.500 por 1.000. Então, vou fazer aqui, ó. 1.500 dividido por 1.000, 1.000, 1.000. Então, aqui eu corto esse zero aqui. 15 dividido por 10 dá exatamente 1,5. Logo, a Júlia percorreu o quê? 1,5 km, ou 1,5 km, certo? Então, galerinha, aqui foi super simples, né? Nós corremos aqui, a Júlia correu 1,5 km. Agora, se ela percorrer metade do percurso, significa que ela percorreu 50% do percurso, ou 750 metros, certo? Agora, olha só, foi tranquilo, foi super fácil esse desafio, mas eu quero deixar um outro desafio aqui para vocês, nosso desafio extra da aula de hoje. Então, aqui nós temos, galerinha, como desafio extra a seguinte tarefa. Então, meça com uma trena ou uma fita métrica. Então, pede o papai, a mamãe, o vovô, a vovó uma fita métrica ou uma trena para você realizar essas medições. Então, olha só, você vai medir a largura da porta da sua casa, você vai medir o comprimento do seu quarto. Então, você vai registrar essas duas medidas aqui, certo? E qual que é a tarefa? Você vai anotar em centímetros, você vai converter isso para metros e você vai trazer o resultado para a sua próxima aula na escola e vai compartilhar com seus colegas, com seus professores e vai falar que esse desafio extra foi um desafio extra aqui da aula do professor Wesley, aqui de matemática com essa galerinha do 5º ano, tá bom? Então, galera, esse é o desafio extra. Nós vamos agora para o final aqui da nossa aula e eu quero saber o que nós aprendemos na aula de hoje. Então, galerinha, nós vimos que medidas de comprimento podem ser expressas em milímetros, centímetros, metros e também em quilômetros. Nós vimos aqui também que para converter, basta a gente multiplicar ao descer na escala ou dividir ao subir na escala de grandezas e medidas. Nós vimos também que as situações cotidianas, como trajetos, construções ou esportes, utilizam essas medidas e também as conversões. Nós vimos também que resolver esses problemas nos ajuda a desenvolver o raciocínio lógico e também a compreensão do espaço em que nós vivemos. Então, galerinha, nossa aula de hoje foi demais, foi super produtiva, nos divertimos bastante, mas eu tenho que ficar por aqui e vocês ficam por aí. Mas olha, eu quero deixar um recado para vocês não esquecerem de ativar o sininho lá no canal do CA de Anápolis no YouTube, para vocês não perderem nenhuma das nossas novas aulas, tá bom? Então, não percam, assistam todas que vocês vão ficar nota 1000 em matemática. Então, galera, eu vou ficando por aqui, mas olha, o professor Wesley aguarda todos e todas vocês na nossa próxima aula, tá bom? Então, um abraço super apertado do professor aí em vocês e até a nossa próxima aula, tá bom? Um grande abraço!